Olá, seja oficialmente bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal, envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a essa aula semanal 100% gratuita, bem como todos os outros conteúdos envolvendo essa didática. Hoje eu vou conversar com vocês sobre vendas, ou como definir, como desenvolver um processo de vendas na sua advocacia. E para a gente começar, é interessante você ter em mente que quando a gente fala de vendas, você está vendendo o tempo todo. O tempo todo, a todo momento, você está comunicando algo e, consequentemente, vendendo, seja uma percepção positiva ou uma percepção negativa. Em contrapartida, o primeiro pilar envolvendo vendas que a gente precisa conversar é a mentalidade. Eu não sei vocês, mas durante toda a graduação de direito, eu nunca estudei nada envolvendo a temática de vendas. Em contrapartida, quando eu vim para o mercado de trabalho, eu percebi que se eu não dominasse essa técnica, eu não teria chances de competir em um mercado tão competitivo quanto a advocacia. E o primeiro ponto, quando eu falo para vocês sobre mentalidade, não é sobre papo de coach, não é sobre crença limitante, mas é sobre você acreditar no que você faz, é sobre você acreditar o quanto o seu serviço pode impactar e influenciar a vida do outro e o quanto que isso pode trazer muito benefícios para o mundo num todo. Então, se você não acreditar no que você vende, seu cliente também não irá acreditar. E essa temática, ela é bem importante porque o que eu mais vejo na prática são pessoas com muita insegurança e falam assim: Mariana, eu não sei vender. Então, eu não quero, inclusive, nem advogar, nem ter uma advocacia empreendedora, porque eu não nasci com as habilidades da venda. A questão, pessoal, é que a venda, ela é uma habilidade que ela é treinável. Então, você consegue desenvolvendo um novo know-how, um novo repertório, envolvendo as didáticas da venda e tendo muito mais resultados. Mas de nada adianta você desenvolver muitas outras habilidades se você não desenvolver a sua mentalidade. Se você não acreditar que aquele seu produto, aquele seu serviço pode fazer a diferença no outro. E eu costumo brincar que a questão do cliente, a percepção, o cliente sente muito quando você está com medo de passar o valor, quando você está insegura com aquele serviço, e todos esses são mecanismos que acabam dificultando a venda. E querendo ou não, já vou entrar numa polêmica aqui com vocês, que é sobre o quê? A sua imagem vende. E aqui nós não estamos adentrando sobre você estar com marcas de luxo, ostentando alguma coisa, não. A questão é que você precisa conhecer muito bem o perfil do seu cliente para você se comunicar com ele com uma imagem adequada, tá? Porque assim como o que você fala, com o que você comunica, a sua postura, as suas vestimentas, tudo isso está comunicando algo, está vendendo algo. E o que eu mais vejo na prática, eu sempre converso isso com as minhas mentoradas, é que as pessoas querem vender, mas ela está comunicando algo para o público errado. Por que advogado, quando começa a produzir conteúdo nas redes sociais, normalmente atrai mais concorrente, normalmente atrai outros colegas de profissão do que cliente final? Porque na grande maioria das vezes, esse cliente ali que chega no teu perfil, ele não se identifica com a forma que você se comunica, talvez você utiliza muitos elementos técnicos, talvez você cita muita lei, muita jurisprudência, e o nosso cliente final, ele não está interessado nisso, a não ser que o seu posicionamento seja adequado ali para você conseguir se conectar com outros advogados, tudo bem. Mas talvez você trabalhe com um público previdenciário. Você quer atrair cada vez mais cliente final para sua advocacia, para concessão de novos benefícios, para requerimento de aposentadoria, BPC, LOAS. Em contrapartida, se você utilizar uma imagem, uma roupa, uma vestimenta muito formal, talvez, dependendo da classe social desse teu cliente, ele não vai criar uma identificação com você. Talvez ele vai ficar com receio do preço. Então, isso é muito importante você adequar a sua imagem de acordo com o perfil de cliente ideal que você quer atrair, atingir ali com a sua advocacia. Outro ponto é que você não vai vender sem parecer que está vendendo.
Eu não sei vocês, mas o que eu mais escuto é pessoas questionando que, ai, Mariana, venda é chato, lá vem o vendedor, venda é coisa ruim, vendedor é tudo picareta. Eu tenho certeza que você já ouviu algum desses ditados. E tudo isso, pessoal, são crenças. Por isso que eu bato mais uma vez na tecla da mentalidade. Justamente porque quando você confia na transformação que o seu produto vai causar para aquele cliente, quando você tem ali muita questão que você sabe que você vai transformar literalmente a vida daquele cliente, você não fica com receio de vender. Até porque venda é troca. Você vai oferecer o seu serviço para o cliente, em contrapartida, ele vai ter um benefício de pagar um valor por isso. Então, quebrem essa barreira de acreditar que vendedor é tudo chato, que vendedor é pessoa que quer trazer, ganhar dinheiro fácil, quer trazer a gente ali, muitas das vezes, passar uma pessoa para trás. Não, tudo isso foram crenças que ao longo do tempo nós fomos adquirindo por causa do nosso ambiente, por causa do nosso círculo social. Muitas das vezes, vocês se limitam a oferecer o seu serviço para não ser chato, mas eu vou falar a verdade para vocês. Quando você tem pretensão, quando você sabe que o seu serviço vai transformar a vida daquele cliente, por que você vai ter vergonha de oferecer? Vocês conseguem compreender aqui o quanto que isso está mais relacionada até o sentimento, justamente porque a venda, ela vai muito além da característica do seu produto. Eu brinco com as minhas mentoradas, elas não vendem contratos, elas vendem a negociação. Você não vende para o seu cliente um planejamento previdenciário, você vende ali para ele uma modalidade dele se aposentar com um valor mais vantajoso, entende? Então foquem muito no que você vai oferecer naquele serviço e não nas características do seu produto, que é um planejamento com 20 páginas que eu vou analisar todas as regras. Vocês conseguem compreender sobre isso? Tudo é negociação. Então, você também precisa adentrar, estudar esse universo da comunicação, se negociar, praticar negociações melhores, praticar ali a técnica de rapport. Inclusive, a gente já teve a Edclass falando exclusivamente sobre técnicas de negociação. Se você ainda não assistiu, vale a pena você conferir. Então, primeiro a gente trata da mentalidade, depois do posicionamento, que foi o tema da Edclass da última semana, e por fim, a venda propriamente dita. Se você parar para analisar, a venda, o processo de vendas, ele é formado por várias fases, assim como a lua. E não se engane, o processo de venda, ele é longo e ele precisa ser intencional e estratégico. Afinal, cada fase da venda importa para você ter um resultado muito mais satisfatório. Se você errar em qualquer um dos meios ali das fases da venda, você não vai ter a venda efetivada. Então, talvez o seu posicionamento está muito adequado, então você atrai o cliente para o seu escritório, mas ali você não consegue converter. O seu problema está na conversão da venda. Então, eu trouxe aqui alguns pilares para a gente conversar, alguns pontos que vocês precisam se adentrar, ter mais cuidado quando a gente fala de venda propriamente dita. Se a gente está vendendo o tempo todo, a principal temática envolvendo a venda é sempre a gente ajustar o que a gente vende com a nossa vida. Então, o primeiro passo é trazer consciência do problema para o cliente. Muitas das vezes, o nosso cliente ele nem tem consciência que ele está passando por um problema. Vou utilizar para vocês um exemplo aqui do escritório. Tem cliente que utiliza a marca há 20 anos e nunca nem ouviu falar em registro de marcas. Isso acontece. Pode parecer mentira, mas na prática acontece muito sim. Muitas das vezes o cliente acredita porque ele abriu um CNPJ, fez uma análise na junta de viabilidade lá, que está protegida a marca dele no INPI. Só que são coisas completamente diferentes. Então eu tenho que trabalhar nessa consciência desse público que não sabe que não registrar a marca dele no INPI pode ser um problema. Vocês conseguem compreender isso? Depois da fase do totalmente inconsciente, tem aquele cliente que ele sabe, vamos supor, que ele precisa registrar a marca dele, ele sabe que ele precisa analisar qual vai ser a melhor regra para ele aposentar, ele tem que saber quando ele vai preencher os requisitos, ou ele sabe que tem como ele pagar menos tributos, se for um escritório tributarista, mas, em contrapartida, ele acredita que não é para ele. Então, talvez ele utilize a marca há muito tempo e ele fala, minha cidade é pequena, nunca vou receber uma notificação por uso indevido de marca. Ou então, talvez ele pague uma tributação mais alta e ele fala, no meu ramo de atividade não deve ter nenhuma questão para diminuir os impostos, para ter ali uma satisfação muito maior quando eu vou conduzir ali os pagamentos dos tributos. Então, a gente precisa, assim, trazer consciência para o nosso cliente. E como que a gente vai fazer isso na prática?
falando da transformação. Não é você ficar falando a parte técnica, como que você vai analisar os tributos, não, mas é focar muito na transformação. Que nem eu tô falando para vocês, nós estamos falando de venda. Se eu falasse para vocês tratar que o tema da EdClass de hoje seria sobre mentalidade, talvez você ia falar, não, eu quero saber sobre estratégia, eu não quero tratar de mentalidade. Mentalidade é papo de coach. Mas quando você traz isso na prática, você consegue visualizar que é tudo feito por fases, que cada fase tem uma etapa, um processo que você precisa respeitar. Depois que você trouxe consciência, você vai começar a atrair e mostrar para o cliente que você é a melhor opção para ele. E aqui a gente faz através do quê? Através do posicionamento. Então, é muito importante que você se adeque a analisar muito bem o mercado que você está inserido. Você precisa se comunicar adequadamente com aquele cliente, você precisa ali criar um mecanismo de conexão. E quando aquele cliente, talvez naquele primeiro momento, ele não vai estar precisando te contratar, mas no primeiro momento que ele tiver uma dor de cabeça, algum problema sobre determinado assunto, você precisa ser a primeira opção que ele vai lembrar. E como que você faz isso na prática? Através do desenvolvimento de marca, através do seu posicionamento. Muitas das vezes o cliente ele vai ter a consciência que ele tem um problema, mas ele acha que ele pode deixar mais para frente. Só que você vai trazer isso muitas das vezes conectado com a sua história, com a sua trajetória. Depois que você atraiu o cliente para o seu escritório, aí começa assim a fase propriamente dita da venda, né? Então, o setor comercial ele é formado por dois grandes pilares ali, que é a fase da atração e a fase da conversão. Então, depois que você atraiu o cliente, aí você vai começar a oferecer para ele uma boa oferta. E o que precisa ter, o que precisa constar numa boa oferta, Mariana? Ali, mais uma vez, vai ser sobre a transformação. Não é sobre você ser técnico, é sobre você mostrar para ele o que o seu serviço vai causar, qual é o impacto que vai causar na vida dele. E aqui, eu já faço uma observação para vocês, que eu tenho várias mentoradas que elas querem trabalhar com empresas, assim como eu trabalho. E aí eu sempre falo para ela, não adianta você querer oferecer uma consultoria de 50 mil, uma consultoria mensal ali que o cliente vai te pagar um valor muito alto por mês, 10, 15 mil reais para ter uma assessoria mensal, se você não mostrar para ele as vantagens sobre aquilo. Então talvez o cliente vai precisar criar uma confiança com você e você precisa gerar muito resultado, gerar muito valor para esse cliente, para depois você oferecer serviços maiores. E uma ótima forma da gente fazer isso e ir quebrando as objeções é o quê? Executando um excelente trabalho através de um produto de entrada, de um serviço de entrada. Por isso, é muito importante também você adentrar e analisar qual é a esteira de serviços do seu escritório. Quais serviços são pontuais para determinado cliente. E isso não tem como você executar, não tem como você elaborar se você não saber muito bem quem é o seu cliente final. E eu já adianto para vocês que a grande maioria dos advogados não sabem vender. E justamente por isso eles caem no leilão do preço. E aqui, nada mais é do que você saber que cada fase vai representar uma questão ali no processo de vendas. Vai ser preciso, depois que você já atraiu o cliente, que você vai começar a apresentar a sua oferta ali para ele, você quebrar objeções. E como que a gente quebra objeção, Mariana? Primeiro, você começa analisando e escutando. O primeiro passo é escutar muito o seu cliente. É saber quais são as maiores dores dele, o que ele mais tem medo se ele não contratar o seu serviço, porque tudo isso você vai utilizar contra ele mesmo. E aqui eu não falo no mau sentido. É a questão de você criar uma conexão ali com o cliente e talvez o cliente fale assim, eu tô com medo que se eu não registrar minha marca agora, o meu concorrente vai registrar. Então, na hora que eu vou realizar a negociação com o cliente, você aponta essa dor. Realmente, quanto mais tempo você espera para registrar sua marca, pode ser que mais tempo um concorrente registre antes que você. Pode ser que você receba uma notificação por uso indevido. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com as próprias objeções. Talvez a objeção vai ser o preço do seu serviço. Então, aqui você vai ter que mostrar muito valor para aquele cliente, mostrar a transformação que você vai causar na prática para ele, para depois apresentar a proposta de honorários e falar o valor com muita convicção, com muita propriedade. Vocês estão entendendo como que cada fase vai se complementando? Quando você tem um posicionamento adequado, você já vai atrair os clientes ideais para o seu escritório, porque você sabe como funciona aquele mercado, você sabe o que o seu cliente precisa e você vai oferecer uma solução para ele. E aí, a ideia aqui é a gente quebrar a objeção e mostrar para o nosso cliente que, dentre mais de 1,5 milhão de advogados inscritos, você é realmente a melhor opção para aquele cliente. Justamente por isso eu bato tanto em cima da tecla do desenvolvimento de marca.
Depois que você já trabalhou todas as quebras de objeções, é interessante você levar em consideração também entender que um processo de venda, ele não aparece do nada, né? Outro problema que eu vejo com grandes advogados, eles montam um escritório e ficam esperando os clientes aparecer do céu. E ali, pessoal, vocês precisam ter dimensão. Quais são os seus canais de venda? Você tem um CRM? CRM nada mais é do que pode ser uma planilha no Excel, onde você coloca o cliente, de onde ele veio, se foi de indicação, se ele veio do Instagram, se ele veio do Google, se ele veio do Pinterest, se ele veio de um evento que você foi e se apresentou, se ele veio de um conteúdo que você produziu no YouTube, se ele veio do seu site, do seu blog, você precisa saber. Porque se você não metrificar de onde a maioria vem os seus clientes, você acaba ficando refém. E a ideia é que a gente tenha uma advocacia como um negócio. Então, para isso, além de advogado, você precisa ser um ótimo gestor, você precisa ser um ótimo vendedor, você precisa ser um empresário, uma empresária, porque é isso que vai trazer clareza para vocês. Aqui eu trouxe alguns dos principais canais hoje com o digital. É muito importante a gente utilizar desse meio, mas não ficar refém de uma única frente de prospecção. Então, talvez você tenha várias indicações, e eu costumo falar que a indicação é ótima, porque é uma validação do seu trabalho. Alguém gostou tanto do seu trabalho que ele indicou para um outro profissional e lembrou, mais importante ainda, do seu nome numa roda, além do serviço que você estava oferecendo. Isso é um ótimo serviço, um ótimo sinal de que você está no caminho certo. A questão é que você não pode se limitar unicamente à indicação. Porque já pensou assim, naquele mês você não recebe nenhuma indicação? Então você não vende? Você não fatura? E como que você vai pagar os custos, as despesas do seu escritório que são recorrentes? Entende? Então a gente precisa ser estratégico. Depois você vai elencar com base em onde a grande maioria dos advogados erram, é eles não têm clareza sobre de onde vem aquela pessoa, de onde o cliente chegou. E aqui você pode perguntar exclusivamente para o seu cliente: olha que bacana, como que você me encontrou? Né? Talvez ele vai te falar: eu digitei no Google meu negócio e daí apareceu o seu nome, ou então foi o vizinho que me indicou, ou então eu entrei lá, estava rodando o feed do Instagram, achei um post falando sobre a dor que eu tô passando, talvez um artigo que você escreveu, e pasmem, até mesmo por fotos. Eu, como trabalho muito com o direito da moda, várias pessoas já falaram que se identificaram com as minhas fotos, depois vieram saber o que eu realmente fazia, encontraram ali, e eu acabei criando um laço ali com umas clientes nessa modalidade, através do Pinterest. Então, vale muito a pena vocês analisarem quais canais vocês vão estar frequentes, né? Quais serão as suas estratégias de venda. E já adianto que, para cada um desse canal, você precisa ter uma estratégia diferente. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, o conteúdo que você faz no Instagram não pode ser o mesmo conteúdo que você vai fazer no TikTok. O conteúdo do YouTube é um conteúdo mais de aprendizado, é um conteúdo mais profundo. Então, não adianta eu colocar uma aula que nem a gente está aqui toda quarta-feira ao meio-dia falando empreendedorismo jurídico lá no Instagram, porque ninguém abre o Instagram para aprender. Vocês estão entendendo? A gente utiliza de várias plataformas, talvez o LinkedIn também, um excelente canal se você quer prospectar empresas, mas a questão é você ter clareza de quais canais você vai traçar ali estratégias para atrair e converter clientes para o seu escritório. Além dos canais de venda, é interessante você ter consciência de que os canais de venda é totalmente diferente do canal de conversão. E por que eu falo isso para você? Porque a gente não faz a venda pelo Instagram, a gente não faz a venda pelo Google, pelo formulário. Talvez você vai chamar esse cliente depois, qual que é o WhatsApp dele, vai abordar pelo WhatsApp, ou então pelo direct, entende? Não vai ser pelo post ali nos comentários, talvez pelo telefone, talvez você vai realizar, você faz a conversão para um site, não sei, determinado produto. Então, tomem muito cuidado com isso, porque canais de venda é uma coisa, canais de conversão é totalmente outra. Talvez você vai realizar a conversão da venda só realizando calls. Então, o cliente te encontra pelo um canal de venda, encontrou você pelo Instagram, encontrou você pelo Google, e depois você conduz ele para realizar a conversão daquela venda para um outro canal, que não necessariamente é o mesmo, entende? Talvez você vai trazer ele para o WhatsApp, talvez você vai marcar uma call para apresentar e tirar as dúvidas dele ali, apresentar a sua proposta, talvez você vai mandar a proposta por e-mail. Então, é muito interessante vocês terem clareza sobre essa parte técnica também, porque isso, a gente tem vários diferenciais na nossa advocacia, quando você tem essa consciência, essa visão mais empresarial, essa visão de negócios aplicada à sua advocacia. E a questão que quando a gente fala de vendas, nós não podemos esquecer de que venda é emoção, venda é energia. A grande maioria das vendas é caracterizada por não abordar apenas os aspectos objetivos, que são aqueles aspectos racionais. E nem eu falei para vocês não vendem contrato, você não vende recuperação de tributos. Foquem
no que aproveita muito do lado emocional do cliente para mostrar que o seu item é uma excelente opção para ele naquele exato momento de vida, entende? As pessoas compram de nós pelo significado que nossos produtos têm e representam na vida delas, não necessariamente, ou ninguém acorda e fala, eu vou registrar minha marca hoje porque eu quero me dar esse luxo. Não, ela sabe que ela tem uma consequência, então quando ela vai escolher algum profissional para realizar o registro de marca dela, o que ela leva em consideração? É um escritório que vai focar mais no acompanhamento individualizado, num serviço mais minucioso, ou ela está numa fase que ela só quer simplesmente registrar porque ela quer segurança e não quer saber de mais nada. Entende? Você precisa ter consciência de que nível de consciência está o seu cliente para você realizar a venda, para você realizar a conversão. E quanto mais clareza a gente tem sobre esses pontos, mais resultados satisfatórios nós temos com a venda. Isso é muito interessante falar para vocês, porque eu vejo que muitos advogados não se atentam a esses detalhes. E a venda sempre será sobre pessoas. Eu finalizo aqui com essa frase porque realmente, se você não entender de pessoas, se você não entender de hábitos, isso vai dificultar e muito a condução da venda dos seus produtos, dos seus serviços na advocacia. Então, a venda, ela sempre será sobre pessoas e o quanto você consegue gerar de desejo de compra nelas. Justamente por quê? Porque o cliente que vem por preço, ele vai por preço. Mas quando você trabalha esses pilares que a gente trabalhou aqui hoje, conversamos, aqueles pilares que realmente mostram os diferenciais do seu escritório, a pessoa cria uma conexão, uma autenticidade ali, ela cria um vínculo com você, ela não vai questionar preço, porque ela viu que você vai entregar muito mais valor para ela do que muitas das vezes você está cobrando. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma Ed Class. Nos vemos na próxima semana, ao meio-dia.